Bom dia, primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos para essa semana, né? Hoje nós vamos continuar treinando Object and Subject Pronouns, ok? Vamos fazer duas atividades envolvendo esses dois temas. Vocês já sabem o que são os Object e os Subject Pronouns, ok? Agora vamos aplicar os conceitos nas atividades a seguir, certinho? Vamos lá, prestem bastante atenção. Cortininha se abrindo. Primeiro ano, inglês, pronouns, teacher Letícia. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão copiar no caderno o enunciado e as respostas, ok? Enunciado, toda a questão e colocar as respostas. Vem comigo, olha só. Number 1. Substitute the underlined words with subject pronouns, ok? Então, substitua as palavras sublinhadas pelos pronomes subjetivos, ou seja, pelos pronomes sujeitos, certo? Quais são os pronomes sujeitos, professora? Volta lá no seu caderno, nas primeiras aulas, lá a gente tem um quadro de quais são os pronomes sujeitos e quais são os pronomes objetos, certinho? Então, é para substituir. Aí você vai copiar letter A, letra A, Peter and Paul. Aí, dentro desse parêntese aqui, você vai usar o pronome sujeito que se refere ao Peter and Paul, certinho? Então, aqui dentro desse parênteses, você vai utilizar um pronome sujeito que se refere ao Peter e o Paul. Por exemplo, você vai copiar. Na hora de responder aqui no parênteses, qual é o pronome sujeito que se refere ao Peter and Paul? Quando eu digo o Peter e o Paulo, é a mesma coisa que eu dizer eles, certinho? Como é que é eles em inglês no pronome sujeito? Eles em inglês no pronome sujeito é they. Então, eu vou usar aqui they. Então, they study French and German. Eles estudam francês e alemão. Certinho? Vamos fazer assim. Letter B. Vou fazer mais uma com vocês, a letra B. E aí vocês fazem da C em diante. The cat, copiar, é para copiar enunciado e as questões, certinho? Então, the cat. Aqui entre parênteses. O que eu vou responder no parênteses? Um pronome sujeito que se refere ao the cat. O que é the cat? É o gato, não é? Como é que eu substituo o gato por um pronome? Ele. Esse ele aqui, eu vou usar para me referir à pessoa ou a quem não é pessoa? A quem não é pessoa. Se a quem não é pessoa, eu vou usar it. Certinho? Então, aqui você vai colocar it. Pessoal, só uma observação com vocês. E se nessa letra B, no caso, estivesse the cats, os gatos, no plural? Quando eu digo os gatos no plural, é a mesma coisa que eu dizer eles, não é? E esse eles aqui, eu tenho um pronome que se refere a eles, mas que não é usado para se referir à pessoa. Eu não tenho. Em inglês, o que significa eles ou elas em inglês? O pronome they. Então, esse they aqui significa eles ou elas em inglês. E eu vou usar ele tanto para me referir a objetos no plural, cidades, a quem não é pessoa, mas que estiver no plural, e a quem é pessoa e está no plural. Por exemplo, o Peter e o Paulo. É eles, não é? São pessoas. Então, eu uso they aqui. Já que the cats, os gatos, não são pessoas, mas são eles.
Então eu vou usar também they. Eu uso o it, que significa ele ou ela, somente para me referir a quem não é pessoa, mas quem está no singular, for um objeto, um animal, uma cidade e assim por diante, certinho? Então o it eu vou usar para me referir a quem não é pessoa, mas deve estar no singular, deve ser um só, ao contrário de they. They significa eles ou elas, mas eu vou me referir tanto a quem é pessoa ou quem não é pessoa e está no plural, certo? Então prestem bastante atenção em relação a isso. Então a letra B vocês vão copiar e vai colocar qual é a resposta? It, certinho? Letra C. Do Mandy and you like golf? Aí vocês vão colocar aqui nesse parênteses um pronome sujeito que se refere a Mandy and you, ok? Letra D. Does your sister sing well? Então você vai colocar aqui nesse parênteses um pronome que se refere a your sister, um pronome sujeito. Letter E. Dr. Swam visits his patients in the morning. His patients in the morning. Patients. Isso daqui. Então, eu vou colocar aqui em parênteses um pronome sujeito que se refere ao Dr. Swam. Letter F. Do the students do the homework? Então, entre parênteses, eu vou colocar aqui um pronome sujeito que se refere aos estudantes, aos alunos. Letter G. You and I live in Spain. Então, aqui no parênteses, eu vou colocar um pronome que se refere a você e eu. E letter H, a última. Do Sam and Paula meet after school? Então, você vai colocar aqui um pronome que se refere a Sam and Paula, ok? Aqui, pessoal, depois do meet, aqui, ó, ficou faltando uma palavrinha. O Sam e a Paula encontraram their friends. Seus amigos encontraram seus amigos depois da escola. Então, depois do meet, aqui, ó, tem um their friends, certinho? Porque senão fica sem lógica a frase. Do Sam and Paula meet their friends after school? Então, o Sam e a Paula encontraram seus amigos depois da escola. Qual é o pronome sujeito que eu vou usar dentro do parênteses que se refere ao Sam and Paula? Ou seja, que se refere a eles, ok? And number 2, você vai fazer a mesma coisa da número 1, porém, você vai colocar, responder no parênteses, pronomes para substituir os nomes, mas serão pronomes objetos. Quem são os pronomes objetos, teacher? Eu tenho lá no meu caderno, né? Nas primeiras aulas de pronome sujeito e pronome objeto, vocês têm lá um quadro de quem são os pronomes objetos e as respectivas traduções. Quando é que eu uso o pronome objeto? Eu vou usar ele depois do verbo, lá no meio da frase, ou então lá no finalzinho da frase. Olha só. Tom comes to the cinema with... Então, Tom vai ao cinema com Paul and I, com o Paulo e eu. O Paulo e eu somos quem? Nós. Se o Paulo e eu somos nós, lá no pronome objeto, você tem um pronome que indica nós e que substitui esses dois nomes, o Paul e eu. Quem é ele lá no pronome objeto? Us. Então, Tom comes to the cinema with us. Us significa nós, né? É um pronome objeto, é usado depois do verbo. Quem é o verbo aqui? Comes, né? Os pronomes objetos aparecem ou no final da frase ou no meio dela. Nunca vem lá no início, certo?
Letter B. Do you play with your children after dinner? Então você vai escrever aqui dentro desse parênteses um pronome objeto que substitui your children, seu filho ou sua filha. Não, seus filhos, desculpa. Seus filhos são eles. Qual é o pronome objeto que substitui your children? O que significa your children? Eles, seus filhos, é their. Do you play with their after dinner? Ok? Their não, pessoal, desculpa, them. Do you play with them after dinner? Ok? Então o them se refere a seus filhos. E assim por diante. Letra C. Pam takes her dog for walks in the morning. Então, qual é aqui nesse parênteses o pronome objeto que eu vou usar para me referir a her dog, o cachorro dela? Letter D. Does Sue study with her brother? Qual é o pronome que eu vou usar aqui dentro desse parênteses para substituir her brother, o irmão dela? Letter E. Mr. Postman delivers our letters. Qual é o pronome objeto que eu vou usar aqui que substitui our letters, ou seja, que substitui nossas cartas? Nossas cartas é a mesma coisa que elas. Qual é o pronome objeto se referir a elas? Letter F. I usually meet Pen on Friday afternoon. Então, qual é o pronome objeto que eu vou usar para me referir a Pen? Ela, né? A Pamela. Letter G. Tom goes to school with his friends. Qual o pronome objeto que eu vou usar para me referir a eles? His friends, eles, seus amigos, né? Os amigos dele. E a última, does mom feed the baby? Né? A mamãe alimenta o bebê. Então, qual é o pronome objeto que eu vou usar para me referir a the baby, o bebê? Então, reescrevam a atividade no caderno, né? Façam a foto e me enviem pelo aplicativo, ok? E nas próximas aulas do Zoom nós faremos a correção dessas atividades, né? Pela aula do Zoom, ok? Para que vocês tirem todas as dúvidas. Muito obrigada, né? Eu agradeço pela atenção de vocês e aguardo a atividade. Quem não conseguir pode enviar pelo e-mail profleticiainglês1@gmail.com. Bye bye, primeiro ano!